falei que agora vinha o parágrafo 10 da introdução de função e campo da fala da linguagem. Eu disse que ia ter problemas com Freud. Eu vou dar uma voltadinha atrás, no 9, dizendo assim: não há dúvida que esses efeitos da mediocridade, etc., onde o psicanalista se aproxima do tipo de herói moderno ilustrado por façanhas debochativas, derrisórias numa situação de descaminho, só poderiam ser corrigidos por um mero retorno ao estudo, no qual o psicanalista deveria tornar-se, e aí eu disse que é o mestre no sentido do aprendiz, companheiro, mestre, é aquele que é o que toma conta, né? É o que chega a um estágio hierarquicamente superior das funções da fala. Eu toquei nisso e insisti nisso porque o que eu tenho mais visto é a parte medíocre da coisa. É o deboche, é a coisa derrisória, é não querer fazer nada, entendeu? Então, vai para a faculdade, lê os textos de coisa nenhuma, faz um mestrado, sai dali e se diz psicanalista. Ou então fica pendurado na faculdade para ganhar uma bolsa a mais, faz um doutorado, continua se dizendo psicanalista. Isso é completamente desonesto. Esse camarada é só um mestre ou um doutor em psicanálise. Ele não é um psicanalista. Que dê os trabalhinhos dele dentro das associações psicanalíticas. Eu vi outro dia, passou um vídeo, um desses trágicos vídeos que eu recebi. O camarada tem 300 títulos. Ele é isso, mas aquilo e outro. Chamaram ele para falar de um negócio que ele escreveu o livro. 2 livros. Vocês pensam que ele foi capaz de abrir a boca sobre os temas que ele escreveu do livro? Não, ele pegou um terceiro tema que não era dele e falou que ia falar daquele terceiro tema, que ele também não entendia. Ele não foi nem ao menos buscar a etimologia da palavra daquele terceiro tema. Falou, bom, então eu vou falar do terceiro tema, a etimologia é tal, 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 tal. É assim que a coisa tá ficando. Aí depois, o problema é o seguinte, se ficasse só por dentro da apresentar trabalho e dizer bobagem dentro das instituições e publicar dentro das editoras que são de livreiros, não tem o menor problema. O problema é o camarada que chega aqui na minha clínica, passou 9 anos numa análise, soi-disant, que ótimo. Em 3 meses ele é outra pessoa, em 2 meses ele é outra pessoa. Aí vai ter, o que ele estava fazendo 9 anos lá? Batendo papo? Era botequim? Ou então que nunca deitou. Mas nunca deitou? Mas por que nunca deitou? Então existe tudo isso. Se o Lacan estava passando por isso em 1966, em 1950, ou sei lá quanto, eu estou passando agora em 2020, quase 2020. Vendo isso. Isso me irrita profundamente, profundamente. Vai ser psicólogo, gente. Fica mais simples. Ah, não, mas é tão chique falar que é psicanalista. Bom, agora a gente vai voltar, vai para o 10, onde ele vai brigar com Freud, ele vai discutir. Mas parece que desde Freud esse campo central de nosso domínio caiu no abandono. Observe-se o quanto ele mesmo se preservou de incursões grandes demais em sua periferia. 2 pontos, descobrindo os estádios libidinais da criança na análise de adultos e só intervindo no pequeno Hans por intermédios de seus pais. Decifrando uma faixa inteira da linguagem do inconsciente no delírio paranoide, mas utilizando para isso apenas o texto-chave deixado por Schreber, na lava de sua catástrofe mental. E assumindo em contrapartida quanto à dialética da obra e à tradição de seu sentido, e em toda a sua altivez, a posição de mestria e de dominação. Bom, o Freud, a gente hoje sabe que você tem a histeria de um lado, a neurose obsessiva de outro. Quando você pega uma pessoa para tratar e ela está passando por uma fobia,
Você não tem definida ainda essa estrutura. Se trata-se de um neurótico obsessivo ou de uma histérica. Isso a gente sabe graças ao Lacan. Por outro lado, ele tratou do pequeno Hans à distância. O pai do pequeno Hans é que falava com ele orientava o pai do pequeno Hans, e aí o pai do pequeno Hans é que tratava do filho. O pequeno Hans cresceu e nunca se lembrou dessa história, do que aconteceu com ele. Eu não digo que foi mal orientado, funcionou, mas ele aí que teria que ter podido fazer uma análise. Ele era um obsessivo ou uma histérica? Bom, no caso do Schreber, Freud fala que é um problema sexual, homossexual, que tá claro, tal. O Deleuze e o Guattari chegam a brincar mesmo, né? E falar no ânus solar do presidente Schreber, logo no início do antiédipo. Acontece que a gente sabe hoje que a paranoia eclode de um upgrade que a pessoa tem que fazer e que ela não está preparada para aquilo. Então, vem a paranoia. Isso você vê dentro dos hospícios. Professoras de física, por exemplo, que vêm de classes operárias, que vêm de situações muito difíceis, mas ela vai fazer um doutorado, ela não tem aquela envergadura. O Schreber teve o surto quando virou Senate President, que vem a ser o cara do Ministério Público. Ele fez o surto. E Freud não viu isso. E Lacan cita isso aqui. É bom que vocês saibam, isso está na Elisabeth Rodinesco, quando Lacan fez a tese dele sobre a psicose paranoica, no caso Aimé, que ele tratou todo pela palavra, e ele identificou o que era paranoia, ele pegou aqueles psiquiatras todos e acabou com aquele monte de psiquiatra, dar nome desse tamanho dentro da história da psiquiatria, e ele vai falando isso, fulano descreve assim, assim, isso não acontece, ciclano descreve assim, assim, isso não acontece. É belíssima a tese, porque é uma aula de psiquiatria, ao mesmo tempo as avessas, mostrando os erros dos psiquiatras. O Freud simplesmente, quando recebeu a tese, ele disse o seguinte texto: acuso o recebimento de sua tese. Ele não pegou e falou, peraí, meu bem, então a paranoia é outra coisa do que eu tinha pensado. Tá bom que ele estava velho e ele não queria se aborrecer, mas eu não sei nem se é por isso que o Lacan está se queixando aqui nesse parágrafo 10, mas eu achei importante a gente parar aqui para comentar esses dois aspectos. Tanto ele não viu a questão da fobia, como sendo uma coisa limítrofe, para você poder fazer o diagnóstico estrutural para cá ou para cá, como ele não viu a questão da paranoia. E quando ele recebeu uma tese que falava disso, ele falou, acuso o recebimento da sua tese. Então, eu não sei se Lacan está falando disso por causa dessa questão.